Olá, tudo bem, alunos? Hoje a gente vai estudar sobre os diferentes horários do nosso planeta e para isso a gente precisa lembrar de duas coisas: o movimento de rotação e a diferença de iluminação que ocorre no nosso planeta. E aí, como referência, a gente tem o movimento de rotação que dura 24 horas. E aí, lembrando que ele faz movimento de oeste para leste e o Sol começa a iluminar primeiro os países que estão a leste. Quando a gente pega a duração do movimento e a circunferência da Terra, a gente pode dividir a Terra em 24 partes. E aí, cada parte vai representar uma diferença de horário que teremos no nosso planeta. É assim que é desenvolvido os fusos horários. Então, observem nesse mapa mundo que nós temos aqui e observem também que ele está dividido em várias faixas. Cada faixa vai ter alteração de um fuso horário. Então, quando eu vou para leste, que é a direita, amanhece mais cedo, então eu adianto um horário. Toda vez que eu passo uma faixa para a esquerda, vou para o oeste, eu atraso um horário, tá bom? Então, o Brasil, em referência à linha de Greenwich, que é o meridiano central, a gente tem 3 fusos horários negativos a oeste. Então, por exemplo, se lá em Londres, que é por onde passa o meridiano de Greenwich, são meio-dia, o Brasil vai estar 3 horas atrasadas, ou seja, 9 horas. Bom, então nós temos os fusos horários, lembrando que o fuso horário 0, como é referência, é o meridiano de Greenwich e o espaçamento entre eles. Conforme a gente vem para o oeste, a gente vai diminuindo o fuso horário, menos 1, menos 2, menos 3. Se eu considerar que são 12 horas no meridiano de Greenwich, eu tenho a diminuição dessas horas conforme os fusos horários. 11 horas, 10 horas e 9 horas, que seria o fuso horário oficial do Brasil, já que é o fuso horário menos 3. A régua do fuso horário, ela nunca muda, ela vai para negativo e para positivo, principalmente se eu for a leste amanhece mais cedo, então eu adianto as horas. A oeste amanhece mais tarde, então eu atraso as horas. Como eu tenho a diferença de fuso horários, uma régua fixa de para leste 12 horas positivas e para o oeste 12 horas negativas, a gente vai ter no total uma diferença de 24 horas. O que vai acontecer? Na linha internacional de mudança de data, vai ser essa diferença de 24 horas, onde eu vou ter uma região adiantada e uma região atrasada, que vai chegar à conclusão de ser um dia, ou seja, 24 horas. A gente percebe isso, por exemplo, na virada do ano, quando, por exemplo, o Brasil ainda não está no ano novo, mas, por exemplo, Japão, Austrália e depois Rússia e países da Europa começam a ter a mudança de ano. Como o Brasil está mais a oeste do que, por exemplo, o próprio Japão, o Japão tem a virada do ano antes do Brasil e depois ocorre a virada do ano aqui no Brasil. Como o Brasil é um país de dimensões continentais e de grandes distâncias de leste a oeste, a gente vai ter no território brasileiro 3 fusos horários diferentes. O fuso horário menos 2, que seria, por exemplo, Fernando de Noronha. O fuso horário menos 3, que é o principal, porque passa pela capital Brasília, pega a região sul, sudeste, nordeste e parte do norte e do centro-oeste. Já o fuso horário menos 4 vão pegar os estados mais a oeste. Como são 3 fusos horários, a gente tem essa diferenciação de 3 horas dentro do próprio território brasileiro. O que a gente tem que observar também é que a divisão do fuso horário ele não é uma divisão reta, né? Que nem vocês observaram nos mapas anteriores. Por que isso? Porque não é prático, né? A gente divide a partir dos estados e dos países, porque imagina se Sorocaba tivesse 2 fusos horários. Uma parte ia, por exemplo, acordar às 6 horas e outra parte ia acordar já seria 7 horas. Então, a divisão do fuso horário, ele adota critérios políticos
para dividir em relação aos países e os estados, senão haveria muita confusão em relação aos fusos horários. O nosso corpo possui um relógio biológico, que é um mecanismo que fornece para nós a questão em relação à disposição do nosso dia a dia, o horário de alimentação, o horário de descanso. Isso é para manter a energia do nosso corpo e ele vai ser condicionado pela iluminação. Então a gente tem, nesse período de 24 horas, momentos em que o nosso organismo fica mais ativo e menos ativo. Obedecer o relógio biológico é importante, principalmente por causa da questão do repouso e do ciclo natural do nosso organismo. Quando a gente viaja de avião por muito tempo, a gente acaba passando pelas faixas de fuso horário. Então, quando, por exemplo, a gente está no fuso horário 12 e vai para o fuso horário -3, a gente acaba atrasando a iluminação do sol em 3 horas. Isso ocorre a alteração também do nosso relógio biológico, por isso que muitas vezes as pessoas não se sentem tão confortáveis em viagens de longo período, porque vai estar alterando esse período de iluminação do dia e da noite, já que ocorre a alteração devido ao movimento de rotação e de fuso horário. Outra questão que temos em relação à iluminação do Sol e a Terra são as diferentes estações do ano. Isso ocorre devido ao movimento de translação, que é o deslocamento da Terra ao redor do Sol. Lembre-se que ele demora 365 dias e 6 horas para ser realizado completamente. E ocorre que a luz e o calor são distribuídos de forma desigual nos hemisférios da Terra. Isso é devido à inclinação que a Terra possui em seu eixo, que nem vocês podem observar na imagem. Então, em determinados meses do ano, um hemisfério, nesse caso o hemisfério sul, vai receber maior iluminação, ou seja, maior calor. Então, no hemisfério sul, nós temos o verão e no hemisfério norte, nós temos a presença do inverno. Por isso que a gente vai ter diferentes estações e elas nunca vão ser iguais em relação ao hemisfério norte e hemisfério sul. Então a gente tem o solstício, que vai separar o verão e inverno no nosso planeta. Por exemplo, no final do ano, no Brasil, que é hemisfério sul, a gente vai ter verão, enquanto países da Europa, no final do ano, na comemoração de Natal, vão estar no inverno. Então aqui, infelizmente, né, no Natal não vai nevar. Isso em relação ao solstício. No equinócio, a gente tem uma igualdade um pouco maior. Então a gente tem a primavera e o outono, que são estações que não são tão diferentes, por exemplo, em relação ao verão e inverno do nosso planeta. É importante lembrar que as estações do ano mantêm o equilíbrio térmico do nosso planeta. Então, quando parte, por exemplo, o hemisfério sul está no verão, o hemisfério norte vai estar no inverno. Então, o planeta nunca vai estar totalmente aquecido e recebendo uma grande iluminação do Sol. Sempre vai ter essa diferença. Essa diferenciação a gente pode principalmente observar em relação às estações do ano, que vai alterar a vegetação, a presença do clima, a umidade do ar e assim por diante. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e até a próxima aula.